está na hora de falarmos sobre osteopatia visceral. Que especialidade é esta? O que pode ser tratado? Em que consiste o tratamento? Respostas que serão dadas pelo osteopata Rui Martins. Rui, que prazer imenso tê-lo aqui. Muito bem, seja bem-vindo. Está aqui uma menina que eu não sei quem é. Quem será? É só a nossa orientadora do canal aqui, nossa querida Xana. Graças a ela é que estas coisas acontecem. És tão linda, gosto tanto de ti. Bem, olha, seja bem-vindo. Obrigado. Rui Martins, Obrigado. prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado. Então, osteopata visceral, nunca tinha ouvido. O que é isto? A parte da osteopatia visceral é uma vertente da osteopatia que nós conhecemos. Portanto, é uma das técnicas que eu executo no meu gabinete, ou seja, para completar um pouco mais o tratamento da osteopatia. Pondo um pouco a linguagem mais técnica, portanto, a osteopatia visceral vamos tratar toda a parte dos nossos órgãos internos, de modo a que haja uma harmonia entre o nosso sistema esquelético, o nosso sistema nervoso e o nosso sistema visceral dos órgãos. Muito bem. E isto aqui, como é que se faz? A parte das técnicas, pronto, eu normalmente eu não consigo colocar apenas este tipo de tratamento, não é? Portanto, faço sempre primeiro uma abordagem estrutural, vejo as descompensações, vejo os desequilíbrios estruturais das pessoas. Faz parte a osteopatia visceral, faz parte também da osteopatia em geral. Em Portanto, geral. faz uma análise... Sim, é um complemento. Acaba por ser um complemento. Depois de feita uma abordagem estrutural, geralmente eu, mais no caso das senhoras, verifico sempre aqui esta zona... Que é a parte mais sensível nas senhoras. Mais sensível das senhoras, sim. Pronto, as técnicas são sempre executadas com algum tipo de pressão, dependendo do órgão que eu quero trabalhar. Por exemplo, nós hoje em dia temos muitos problemas de obstipação, então toda a parte do cólon é trabalhado. Portanto, posso trabalhar aqui, mais na parte final, como aqui na parte inicial. Depois, no caso das senhoras, temos mais o problema a nível do aparelho reprodutor. Sim, não é? também. Mas como é que se chama? A obstipação? Obstipação. A obstipação é mais porque as pessoas agora estão muito mais tempo sentadas, não é? Daí ter esse problema. Sim. Depois ia falar que... Ia exemplificar um pouco a parte das técnicas. Portanto, trabalho sempre através de pressões, coloco sempre a pessoa na posição correta e vou trabalhando toda esta zona. Deita? Não? Pronto. Os movimentos são mais lentos, mas normalmente é tudo muito feito, ou seja, chamado os estiramentos ou alongamentos da estrutura para fazer um relaxamento de toda esta zona. Se calhar é de salientar também, porque assim, todos os nossos órgãos têm o seu movimento, têm um movimento entre as vísceras, tem o próprio movimento tridimensional entre deles próprios, então nós trabalhamos, fazemos este tipo de tratamento de modo a restituir esse normal funcionamento dos nossos órgãos. Consequentemente, toda a parte estrutural, toda a parte do sistema nervoso vai haver uma maior harmonia. E também há uma ligação entre os órgãos internos e a coluna vertebral, por exemplo, que as pessoas queixam-se tanto de dores. Sim. Como é que isso pode ser, de alguma forma, auxiliado? Pronto, da parte da nossa coluna, emergem sempre os nossos nervos que vão dar a cada órgão específico. Portanto, normalmente, uma senhora que me chega em consultório e apresenta uma dor na lombar, que é muito comum hoje em dia, automaticamente eu vou ver essa zona lombar onde corresponde ao órgão em si. E geralmente está a ser afetado. Geralmente uma zona mais lombar, L3, L4, L5, afeta sempre mais a parte do intestino. Então, normalmente é sempre mais a zona afetada. E quando as senhoras estão dadas a infecções urinárias, como é que se ajuda a superar? A nível, como nós sabemos, as infecções urinárias são causadas por uma bactéria. Mas há aquelas recorrentes, que lá está. Não é? Pronto. Só que não é normal as senhoras terem infecções urinárias de repetição. Portanto, se o têm, é porque nós temos um sistema urinário enfraquecido. E tudo tem a ver com a parte dos ligamentos, dos músculos que a sustêm, tem algum problema. Então nós fazemos esse tipo de tratamento para restituir o funcionamento do órgão, neste caso a parte da bexiga, para que não haja tanta propensão a esse tipo de infecções.
Portanto, este tipo de tratamento, o que dá é mais importância aos órgãos, a atenção aos órgãos e às vísceras, não é? Sim, senhora. Que é uma coisa Sim, que nem sempre é levada em consideração não noutras muito, áreas. Não muito. Normalmente nós, quando falamos em osteopatia, pronto, é muito normal, às vezes faz-nos lembrar os antigos indireitas, não é? E sabemos que é na gíria comum o estalar os ossos. Isso. Então, a osteopatia é trabalhar ossos, é trabalhar Sim, músculos. Mas não, a osteopatia engloba muita coisa e, como lhe tinha dito há bocado, tanto a parte estrutural, ossos, músculos, sistema nervoso, ainda temos o problema visceral. Sempre. A osteopatia tem como base trabalhar o corpo como um só. Pronto. E tornar, portanto, ajudar as pessoas a serem saudáveis e equilibradas, não é? Sempre, tal e qual. E Sim, o que é que senhora. pode acontecer quando há disfunções viscerais, por exemplo? Pronto, o que é que pode acontecer a nível de sintomas? Sim. A nível de sintomas, como lhe estava a dizer, o que é mais comum que as pessoas me aparecem tem muito a ver com a zona lombar. Queixam-se muito, não é? Muito da zona lombar, dói-me as sim. costas, dói-me os rins. Tal e qual, sim. As Sim, cruzes. sim. As cruzes. Antigamente eram as cruzes. As pessoas mesmo identificam muito isso e então acabo por fazer um pouco a anamnese e perguntar que tipo de dor tem. Às vezes até pergunto assim, por acaso com essa dor nas costas que tem, não lhe irradia um pouco para a cavidade abdominal ou mesmo na zona das virilhas ou pela perna, ao longo da coxa? A pessoa, olha, por acaso até tem esse tipo de dor, como é que sabe? Pronto, está envolvido então, é porque sabemos que essa lesão estrutural está a afetar o órgão, a ele adjacente. E muitas vezes, por exemplo, se tem uma dor de estômago ou se não está bem do estômago, dói-lhe outra coisa. Às vezes pode acontecer noutra zona, não é? Sim, também. Pronto, isso é verdade. Geralmente, quando a pessoa diz dói-me o estômago, até acaba por fazer outro tipo de abordagem. Não tanto a parte da osteopatia visceral, mas da osteopatia sacrocraniana, ou seja, é a osteopatia do sistema nervoso. Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito nervosa, normalmente reflete sempre sobre a zona do estômago. Até pode, em casos mais graves, contrair algumas úlceras, chamadas úlceras nervosas. Mas pronto, dada a importância à parte estrutural, uma pessoa quando tem uma dor de estômago, vou sempre verificar a zona dorsal da coluna, portanto, a meio da coluna, a zona das costelas, porque algumas pessoas têm esta zona das costelas mais elevada e trabalho depois sobre o órgão em si. Portanto, o nosso estômago está aqui nesta zona e eu acabo por trabalhar sempre, tanto a nível descendente, como aqui lateral lá. Portanto, trabalhamos sempre aqui esta zona toda. E gostaria que nos falasse sobre a fáscia, que é aquela membrana que obre, aquela camada que envolve todos os órgãos. Todos os órgãos. Trabalha com essa Trabalhamos parte, não é? Sim. É a faixa, que é uma pequena membrana que envolve todos os nossos órgãos. É aquilo que liga os nossos órgãos aos nossos ossos. Como sabemos, normalmente os nossos órgãos não estão aqui ao abandono, portanto, eles estão todos fixos através dessas faixas. As faixas são longas. Nós, por exemplo, falando ainda no estômago, a nossa faixa que protege aqui a zona do estômago vai também em comunicação com o ombro esquerdo. Portanto, eu quando estou a tratar o estômago, eu tenho que obrigatoriamente ver a parte do estômago. Portanto, a faixa é muito completa e nós temos faixas enormes através do nosso corpo. E é devido à faixa que os nossos órgãos conseguem ter aquela mobilidade entre uma víscera e o outro. É muito interessante, portanto, vermos que as nossas vísceras estão ligadas, depois pode-se refletir em dores de ombros. E se for no fígado, onde é que se vai refletir? Normalmente, ao contrário. No ombro direito, sim. E agora, mostre-nos assim mais o que é que pode mostrar. Eu sei que são movimentos suaves, mas pode mostrar lá para casa. Gostaríamos de ver como é que faz. Pronto, além deste que eu já falei, onde normalmente nós trabalhamos aqui, fazemos uma mobilização na parte uterina. Não lhe dói, senão ela tinha feito uma cara assim, ai! Não dói. Mas precisa aqui de uma retificaçãozinha, isso já precisa. Já estás a levar aí, ó, a que nível? Que nível é que a minha Xana precisa ser tratada? Aqui, alongar aqui um pouco a nível dos ligamentos, chamado ligamento largo do útero, ligamento ovárico. Esses ligamentos são precisos trabalhar. Tens um pouco inflamado esta parte. O que é que faz? Esta zona inflamada, acabas por ter problemas depois a nível lombar e até podes ter problemas depois a nível de retenção. Acabas de fazer muito mais de retenção. Ou seja, as tuas toxinas estão todas
aqui paradas, porque não há, como tens aqui uma inflamação, não há propriamente um bom sistema venoso, está bem? Então o sangue e as toxinas ficam todas aprisionadas. E como é que aqui. sentiste? Como é que soubeste isso só pelo toque? O que é que tu sentiste? Vê-se a rigidez. Normalmente vejo pela é mais rigidez, difícil. vejo pela mobilidade. Sim. Ou seja, quando eu faço mobilidade aqui com a zona das pernas, eu vejo que há uma rigidez mais de um lado do que do outro. Aqui não estou a praticar muita pressão, mas senão a paciente ia se queixar. São tudo pistas, não é? São tudo pistas É para verdade. ti. Sim, Muito sim, bem. sim, isso é verdade. E quantos tratamentos é que podem ser necessários para resolver um problema como este? Normalmente eu faço, em média, 3 tratamentos para este tipo de problemas. Portanto, uma primeira abordagem na primeira semana, eu espaço numa semana também, vejo como o corpo reagiu e depois, 15 dias depois, é que eu vou ver como é que os órgãos se reajustaram depois do novo tratamento. E normalmente a pessoa logo numa primeira consulta para a segunda vai sentir diferenças, seja a nível dos intestinos. Às vezes eu também trabalho muito esta zona da caixa, portanto a pessoa também vai sentir melhoras na respiração, porque hoje em dia, além do nosso trabalho, além do stress diário que nós temos, muitas pessoas ficam aprisionadas, nem sabem quase respirar. Então chegam ao pé de mim com poucas insuflações, muito curtas. Então nós trabalhamos toda esta zona. E este é um ponto, normalmente aqui, é um ponto também muito propenso a pessoa quando anda muito ansiosa. Emoções, não é? Ansiedade, fica aí, é não toda é? esta zona, sim. Fica aí. Então nós trabalhamos a expansão da caixa torácica com movimentos, posso demonstrar aqui. Já agora, isso. Sempre pela boca vais inspirar e expirar, está bem? Isso. Deita fora o ar. Isso. Inspira. Isso. Deita fora. Pronto, faça aqui esta técnica 3 vezes e depois inspira, força. Sempre pela boca. Deita fora. Inspira. Já está. Mas normalmente faço três movimentos a forçar a expiração e depois largo repentinamente na inspiração, que é para ver bom fluxo. Para alargar, não é? Para alargar sim, mais. sim, para alargar. E lá está, e na nossa inspiração é assim que o nosso coração vai bombear muito mais sangue. Portanto, se nós tivermos esta zona muito aprisionada da expansão, o nosso coração não consegue bombear bem o sangue para o resto do corpo todo. Portanto, isto lá está, é um misto de tudo. Portanto, olhas para o corpo como um todo, não é? Sempre. Para que haja harmonia. Temos que ser vento. Eu posso ver os pés, posso ver o tamanho das pernas, o desequilíbrio, os ombros, a zona das costas. Mas pronto, geralmente as pessoas já chegam ao pé de mim e olha, dói-me desde aqui até aqui abaixo. Isso então, a nível da coluna, acontece muito mesmo. Muito bem, Rui, adorámos ter-te aqui. Muito obrigada. Obrigado, Minha eu. Xaninha linda do meu coração. Muito obrigada. Foi extraordinário. Estes esclarecimentos ajudaram-nos muito a compreender uma nova vertente, não é? Da osteopatia, que é a osteopatia visceral. Uma coisa que eu não sabia sequer que existia. Muito obrigada, meu querido. Tenho que experimentar com certeza. Vou lá ter contigo. Claro que sim. Então estás aqui claro a fazer a sim. Xaninha a mim, não? Ai, já estou invejosa. Tá bom, meus queridos. Obrigada. Até sempre. Muito obrigada.